Então, nós estamos entrando numa situação que me parece é de preparação da sociedade, principalmente da sociedade europeia, para um acirramento total nesta próxima semana. Pode acontecer hoje, inclusive. Alguma coisa de maior monta pode acontecer hoje. A gente está acompanhando para e passo tudo isso o tempo todo. Repito que é uma enorme dificuldade de se fazer uma live hoje para falar sobre um tema como esse, com as situações acontecendo a todo tempo, tá? Então, é importante que nós entendamos algumas questões que a gente vai suscitar durante o curso dessa live. Projeto Design Engenharia Limitada. Muito obrigado pelo superchat, boa tarde. Qual o valor estratégico militar da usina para a Rússia? Querem um acidente? Eu acho, o Projeto Design, que em relação ao aspecto estratégico militar, cabe uma discussão, porque é uma fonte de provisão de energia para a Ucrânia muito grande, até aqui não foi desligada, é a maior usina nuclear da Europa, muito maior que Chernobyl, maior que Fukushima, é a maior usina nuclear da Europa, e a capacidade de dano a partir do momento em que você tenha qualquer tipo de fissura em relação ao reator, qualquer tipo de vazamento radioativo, é enorme. E vocês sabem, vocês que nos acompanham e têm um conhecimento técnico da questão da meteorologia, da questão do conhecimento, da própria dinâmica do funcionamento da indústria nuclear, que fica difícil, inclusive, predizer que países seriam afetados. Você pode ter, dependendo da direção dos ventos, inclusive ônus em direção à própria Federação Russa. Eu não quero estabelecer um juízo de valor definitivo, mas eu quero acreditar que, tecnicamente, seria difícil de imaginar que os russos tivessem o interesse de causar um dano à estrutura da usina nuclear de Zaporizhzhia. A gente poderia até contestar e discutir aqui se eles eventualmente poderiam tentar deixar a Ucrânia à mercê de uma dificuldade ou de um déficit de energia, desconectando os Zaporizhzhia, que responderia por cerca de 20%. Há números controversos, mas algo entre 20%, 18%, tem gente que fala até em 25% das necessidades aí, da dependência no que diz respeito à questão da energia nuclear dos ucranianos. Então a gente poderia até imaginar que eles pensassem em desconectar do sistema ucraniano. Mas em causar um acidente deliberado, eu acho difícil imaginar isso, porque eles poderiam causar dano para a própria população da Federação Russa, tá? Então, eu acho difícil. Agora, que exista material bélico no entorno da usina e que de lá possam partir ataques, isso eu não discuto. Isso pode sim acontecer, é guerra, é um conflito. Então, aspectos éticos, nesses casos, são muito pouco levados em consideração. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Agora, tem alguma coisa que eu não consigo entender no seguinte sentido. Será que não seria negativo para ambas as partes que qualquer situação pudesse ocorrer na usina de Zaporizhzhia? Porque, como eu falei, dependendo do vento, vai ferrar a Rússia. Dependendo do vento, vai chegar a países bálticos, a Escandinávia, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, tá? Então, ninguém ganha com um acidente nuclear em Zaporizhzhia. A única coisa que um acidente nuclear em Zaporizhzhia poderia modificar, dependendo da narrativa que for empregada, é a sensação de urgência de permanecer sustentando esse esforço de guerra em relação à necessidade de que um acordo de paz, que o Erdogan muito provavelmente tentou levar, segundo rumores lá com o Guterres, para o Zelensky, ele vive, acontecesse nesse momento. Então, os rumores sobre o acordo que o Erdogan e o Guterres tentaram levar para o Zelensky diziam respeito a permanecer Odessa aberto, mais 2, 3 portos ali no entorno. A Ucrânia continua exportando grãos, continua exportando fertilizantes, ureia, potássio, pelo Mar Negro, e as tropas russas param onde estão, para que o Putin e o Zelensky pudessem conversar. Agora, os rumores mais constantes na contramão dessa situação que eu expus para vocês dão conta do seguinte, que Estados Unidos e Grã-Bretanha disseram não, que os russos não podem permanecer na posição em que se encontram. Tá? São rumores, mas dá para a gente analisar com algum grau de conexão, eu não diria nem de certeza, mas algum nexo, me parece que é algum nexo. A situação é muito grave.